eu chamo aqui para o púlpito Nádia Ribeiro, especialista em regulamento TMT, fundadora e mentora do Instituto de Luanda, que nos vai falar sobre construa uma cultura de proteção e privacidade. Os vossos aplausos, por favor, para a Nádia Ribeiro. Bom dia a todos. Muito obrigada, em primeiro lugar, pelo convite que me foi dirigido pela Ciberseguro e pelo portal de TI para estar presente neste evento. É uma honra. Acho que este evento, de facto, vem marcar aqui é um marco muito importante no panorama cibernético angolano e espero que se repita mais vezes, com mais intervenções. Eu ontem achei que o dia foi fenomenal, as intervenções foram fantásticas, com muita informação, que eu fui aproveitando também para recolher e incorporar até no tema do qual vos vou falar hoje. Se pudéssemos então começar aqui a apresentação, eu peço desculpa, eu vou tentar falar devagar, é uma coisa difícil, porque quando eu estou no palco fico nervosa, portanto começo a falar muito rápido, depois a coisa vai acalmando à medida que eu vou ficando um pouco mais à vontade. Eu vou tendo os papéis na mão que é para poder movimentar-me um bocado e não estar aqui muito estática. Peço desculpa por não estar a usar máscara, mas é que eu tenho um bocado de alergia. Fiquem descansadas e descansados. Estou inoculada, fiz um teste PCR há uma semana atrás, nunca tive Covid, pronto, em princípio está tudo bem. Fazendo só aqui uma breve apresentação para esclarecer, eu sou licenciada em Direito já há alguns anos, sim, a minha série favorita são Os Homens de Tenro, ou Suits. Trabalho na área das telecomunicações, tecnologia e mídia há mais de 15 anos. Eu sou membro da Associação Angolana de Provedores de Serviços de Internet. Só uma pequena retificação, eu não sou fundadora do Founder Institute de Luanda, eu sou apenas mentora. Portanto, o Founder Institute é um programa de incubadoras de startups e eu sou mentora para as startups que se dedicam essencialmente às áreas de tecnologias, às fintechs, pagamentos móveis, porque também é uma das áreas em que eu costumo trabalhar com alguma assiduidade. Trabalho com matérias de privacidade desde 2004, tenho estado mais envolvida também em matérias de mobile money, fintech e agora a ir um bocadinho no caminho das cryptocurrencies de há 6 anos para cá. E porque cibersegurança e dados pessoais também tocam na matéria do compliance, sou membro do Conselho Fiscal da Associação Angolana de Corporate Governance. Pronto, só para vos dar aqui uma pequena introdução da Nádia. Bom, e passando aqui ao tema do qual eu vos queria falar hoje. Em primeiro lugar, nós estamos aqui para falar sobre como constituir uma cultura mais de privacidade, porque a cultura de proteção vem a seguir. E eu acho que nós, para percebermos esta questão da cultura, nós desde ontem temos estado aqui a falar muito da cibersegurança, da proteção dos dados, mas há um momento prévio a tudo isto, que é precisamente a questão da privacidade. Tudo o que tem a ver com cibersegurança e proteção de dados tem a ver com uma última finalidade, que é a proteção da privacidade, ok? E, portanto, nós nunca vamos conseguir proteger a privacidade se nós não tivermos imbuído em nós, quer enquanto seres individuais, quer enquanto organizações, esta necessidade de termos uma cultura de privacidade, que ainda não temos, nem enquanto seres individuais, nem enquanto pessoas coletivas, quer sejam organismos do Estado, quer sejamos uma empresa. O que é cultura? Nós, quando falamos de cultura, estamos a falar de algo que tem subjacente, em regra, 6 grandes componentes. Religião, filosofia económica, estrutura social, língua, educação,
filosofia económica. Numa perspectiva sociológica ou mesmo antropológica, a cultura é definida como algo que descreve as diferenças sociais e os rituais que são realizados por diferentes grupos sociais. E um antropologista que dá pelo nome de James Bradley vem mesmo definir cultura como o conhecimento adquirido que as pessoas usam para interpretar a experiência e gerar comportamentos. Retenham isto, porque isto é muito importante depois para nós podermos falar de como implementar uma cultura de privacidade. E, portanto, nós para percebermos a cultura, necessitamos de perceber não só as diferenças linguísticas, mas também as diferenças de conhecimento, as diferenças de percepções, de atitudes e de comportamentos. Por isso é que nós não falamos de uma só cultura, nós falamos de várias culturas, e todas as culturas têm os seus contextos, têm os seus pressupostos assumidos, têm os seus artefactos, e portanto nós quando construímos uma cultura de privacidade temos de estar atentos ao contexto em que nós estamos inseridos. Houve algumas afirmações que foram feitas ontem que depois até vou tentar ligar com o que vou referir aqui hoje, para perceber que size does not matter. Portanto, quer nós sejamos uma empresa pequena, de média ou grande dimensão, é completamente possível nós adotarmos uma cultura de privacidade para conseguirmos alcançar aqui um propósito, que é proteção de dados. Aliás, a proteção de dados não é um propósito, eu troquei. A privacidade é que é o propósito, a proteção dos dados e a cibersegurança são um meio para alcançar a privacidade. Esta noção de cultura acaba também, peço desculpa, ainda não. Esta noção de cultura acaba também por, no fundo, passar para aquilo a que nós chamamos muitas vezes de cultura empresarial. E que mais não é o quê? Quando nós falamos da cultura empresarial ou de uma cultura organizacional, nós estamos a falar da identidade de uma organização ou da personalidade de uma organização. Para quem já tenha feito cursos de liderança, já ouviu falar certamente de um professor do MIT, que é o Edgar Schein. E o Edgar Schein, quando fala das organizações, costuma dizer que existem 3 níveis de cultura, quando falamos, ou existem 3 diferentes camadas quando falamos de uma cultura organizacional. Temos a camada dos artefactos, que é aquilo que nós vemos, que é visível, os prémios que uma empresa ganha, as políticas que uma empresa tenha publicado. Temos depois a camada ou o nível dos valores adotados, que normalmente corresponde a estruturas e processos organizacionais que são visíveis, as estratégias, os objetivos e as filosofias de uma empresa, e depois temos aquilo que ele chama os underlying tacit assumptions, ou os pressupostos assumidos, que mais não são do que o quê? As crenças e os valores. E este último nível, normalmente, é aquele que é o mais importante e que acaba por contribuir para o sucesso ou o insucesso de uma cultura empresarial. Numa empresa ou numa organização, vamos falar de uma forma geral, a cultura pode surgir ou porque é transmitida de uma forma muito expressa, nós temos os nossos valores escritos e plasmados numa parede ou transmitidos numa intranet, ou porque se desenvolve e manifesta de uma forma muito natural através do comportamento dos seus colaboradores ou das condutas das pessoas que integram aquela estrutura. Portanto, no fundo, nós podemos dizer que cultura é um fator decisivo para decidir uma estrutura organizacional. E é neste aspecto que a privacidade joga um fator determinante. Próximo slide, por favor. E quando falamos de privacidade, do que é que nós falamos? Nós temos no panorama angolano normas
que nos dizem com muita clareza o que é privacidade. O artigo mais importante, o artigo 32º da Constituição da República de Angola, que reconhece a todos o direito à reserva da intimidade da vida privada e que estabelece garantias efetivas contra a obtenção e utilização abusivas ou contrárias à dignidade humana de informações relativas às pessoas e às famílias. Este é o artigo que vem estabelecer a privacidade como um direito fundamental de todos os cidadãos angolanos. A privacidade é um direito fundamental porquê? Porque se considera que sem a garantia da reserva da vida privada, nós, enquanto seres humanos, não nos conseguimos desenvolver com dignidade. Por isso é que a privacidade é um direito fundamental. E é por isso que o novo Código Penal, que precisava efetivamente de uma atualização para estar compatibilizado com a Constituição da República de Angola, que já reconhece este direito há 11 anos, o Código Penal veio finalmente fazer aqui o match com esta norma constitucional e veio também prever e criminalizar atos, ou vamos falar de condutas, porque as condutas podem traduzir-se ou em atos ou em omissões, veio criminalizar todas as condutas que possam pôr em causa a privacidade dos cidadãos. O artigo 228 do Código Penal, quem permanecer ou melhor, quem entrar, permanecer ou persistir em casa alheia depois de intimado a retirar-se, é punido com pena de prisão até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. O artigo 230 é punido quem sem consentimento e com a intenção de devassar ou perturbar a paz e o sossego ou a vida pessoal, familiar ou sexual de outra pessoa, interceptar, escutar, captar, gravar ou transmitir palavras proferidas a título privado ou confidencial, interceptar, escutar, captar ou gravar ou transmitir ou divulgar conversa ou comunicação telefónica, divulgar factos relativos à vida privada de outra pessoa e, em geral, os dados interceptados pela forma descrita nos pontos anteriores. No fundo, o foco da privacidade e do direito fundamental à privacidade é garantir o direito de nós sermos deixados em paz. E mais, de termos o controle de como os nossos dados são recolhidos e tratados. Mais recentemente, uma jurisprudência de um tribunal dos Estados Unidos veio inclusive dizer: privacidade é o direito a nós sermos deixados sozinhos e termos controle como os nossos dados são tratados, na medida em que na indústria 4.0 nós geramos cada vez mais dados que são cada vez mais suscetíveis de interferências não intencionais. E o que é que nós falamos quando falamos de interferências não intencionais? Vejam o caso de Google Analytics, que envolveu o Facebook. Isto é um caso de interferência não intencional. O Facebook recolheu os dados para uma determinada finalidade, veio a Google, a Cambridge Analytica, desculpem, a Cambridge Analytica pega nos dados e utiliza-os para influenciar um resultado eleitoral. Aliás, este domingo o Facebook teve um caso de whistleblowing, não sei se vocês viram, em que uma funcionária veio denunciar que o CEO do Facebook interfere propositadamente nas notícias ou nos conteúdos que são divulgados no Facebook para promover a utilização intensiva do Facebook. E quais são os conteúdos que ele promove? Nós vamos ter aqui um dos painéis que vai falar das fake news, mas os conteúdos que ele promove são precisamente os conteúdos mais hateful, que são aqueles que provocam em nós aquele sentimento de eu tenho que comentar isto, não posso ficar quieto, eu vou ter que comentar, e que provocam esta tal geração de informação, porque quanto mais nós comentamos, mais dados nós estamos a lançar para o ecossistema digital. Portanto, é neste contexto que a privacidade assume cada vez mais relevância.
Por outro lado, a privacidade tem também importância de um ponto de vista de compliance. Porquê? Porque a privacidade foca-se muito na utilização e na governança dos dados, ou seja, implementação de políticas. E quando falamos hoje em privacidade, nós estamos muito focados em falar nos tais data breaches ou violação de dados, por força do quê? A tecnologia usável, os ransomwares, a utilização massiva de redes sociais, aliás o preletor anterior falou nisto e muito bem, e portanto a forma como a nossa informação tem sido usada a partir do momento em que nós somos geradores de dados que são depois agregados para produzir informação. E informação esta que pode condicionar de formas que nós muitas vezes nem concebemos a nossa própria privacidade. Aliás, outro exemplo, as revelações que Edward Snowden fez há alguns anos atrás, de como a Agência de Segurança Nacional norte-americana fazia utilização de dados de cidadãos americanos. Por outro lado, porque é que nós também temos de ter aqui um foco muito grande na privacidade? Porque a privacidade hoje em dia assume também uma perspectiva muito política. Os Estados não têm uma visão unívoca da forma como a privacidade deve ser garantida. Nós temos, por exemplo, uma perspectiva europeia, que é uma perspectiva altamente protecionista e garante da privacidade. Temos a perspectiva anglo-saxónica, vamos assim dizer, em que há sempre um balanceamento casuístico entre privacidade e fins de interesse público, e depois temos o caso da China, em que eu ainda no outro dia vi uma peça jornalística em que basicamente os cidadãos chineses são identificados a todo momento, a toda a hora, para entrar no metro, para entrar num restaurante, e dizem que vivem confortavelmente com isto. Outra peça, no outro dia vi também uma reportagem em que na Inglaterra um cidadão foi detido no meio da rua, aliás, 2 cidadãos, um deles uma senhora idosa, estava a ser detida no meio da rua porque recusou-se a olhar de frente para uma câmara de videovigilância e então a polícia mandou-a parar. Aliás, isto não foram peças jornalísticas, não. Isto é um documentário que está no Netflix e que se chama, eu agora não me estou a lembrar do nome em português, mas é o Decoded Bias, e que tem muito a ver também com inteligência artificial, mas em que eles acabam também por falar muito nestas questões de as pessoas quererem a reserva da sua vida privada. E então, perante isto, como é que nós vamos conseguir garantir uma cultura de privacidade, quer seja numa organização, quer seja numa empresa, quer seja mesmo dentro de um Estado? Slide seguinte, por favor. Primeiro, nós temos de ter em conta quais é que são os pilares de privacidade dos dados. E focando, se calhar, até aqui, por causa da nossa audiência, mais a questão das organizações. Quando se falam de pilares da privacidade ao nível das organizações, nós podemos falar de uma casa assente em 5 grandes pilares. Em primeiro lugar, nós temos de ter um Data Protection Officer. Eu sei que a legislação angolana ainda não prevê isto, mas a legislação angolana já prevê que nas organizações exista alguém responsável por fazer a interação entre a organização e a Agência de Proteção de Dados. Portanto, a relevância deste guardião, vamos dizer, dos dados é de facto muito essencial. Porquê?
Um Data Protection Officer é alguém que vai permitir a uma organização conhecer as regras que se aplicam à proteção da privacidade, que vai permitir ajudar ou coordenar a implementação destas regras e garantir o compliance. E vejam uma coisa, e eu vou explicar isto mais à frente, o compliance não é só com a lei. Porquê? Especialmente quando falamos das empresas, nós hoje em dia celebramos contratos com entidades que prevêem cláusulas de tratamento de dados. E estas cláusulas são muito relevantes, especialmente quando prevêem que uma das partes vai atuar como entidade subcontratante. Portanto, não podemos esquecer-nos dos contratos e das regras contratuais que os mesmos prevêem no que toca à matéria de dados pessoais. E, portanto, um Data Protection Officer tem sempre de ter isto em consideração. Outro dos pilares, realizar avaliações de impacto relativamente ao tratamento de dados pessoais. Eu sei que eu estou a falar muito assente em RGPD, o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, mas vocês também têm noção de que, hoje em dia, quase todas as organizações preferem reger-se pelo Regulamento Europeu de Proteção de Dados, porque é, neste momento, um dos estándares mais exigentes de proteção de dados. E as organizações angolanas que têm de fazer comércio com entidades que se regem pelo RGPD não podem fugir a este nível de exigência a partir do momento em que fazem, por exemplo, transferência de dados ou tratam dados ou têm uma relação de tratamento de dados pessoais com entidades sujeitas ao RGPD. Para que é que as avaliações de impacto servem? Para definir ou identificar, em primeiro lugar, quais são as áreas que tratam de dados pessoais e perceber qual é a criticidade deste tratamento dentro da empresa. E isto é muito importante para uma questão que eu vos vou falar mais à frente e que tem a ver com a estratégia, os objetivos das organizações. Outro pilar, a gestão da privacidade e dos dados. É fundamental que as entidades definam programas de gestão da privacidade e dos dados, e estes programas devem ser depois complementados com medidas efetivas de proteção da privacidade, outro dos pilares. E o último, reporte de violação de dados. Tem de começar a haver uma prática regular de procedimentos e de implementação de procedimentos de reporte de violação de dados. Todos estes pilares contribuem para quê? Para nós começarmos efetivamente a dar relevância à privacidade. E este é o primeiro passo para nós começarmos a criar uma cultura de privacidade. Se nós não dermos relevância ao tema, ninguém vai dar relevância ao tema. E, portanto, a cultura não surge por si só. Próximo pilar? Próximo pilar, não. Próximo. Ok, muito bem. Então, porquê e como criar uma cultura de privacidade? Bom, por acaso eu escrevi by design, mas é by default. Em primeiro lugar, isto permite que as instituições fiquem logo dotadas à cabeça, isto foi uma das questões que foi colocada ontem. Quando eu começo a ter uma cultura de privacidade, a privacidade fica imbuída por defeito na minha empresa, nos meus processos, nos meus métodos. Isto acaba por dar um suporte à própria estratégia da empresa. Porquê? Quando uma empresa sabe que dados trata e que dados são críticos para a sua estratégia, vai conseguir determinar efetivamente quais são os dados que melhor contribuem para a prossecução dos seus objetivos e da sua estratégia. Isto permite também uma melhor gestão dos riscos e permite a uma organização ter uma visão comum da privacidade. Segundo passo, e como é que eu criei esta cultura? O secretário de Estado falava ontem no facto de
um dos fatores que têm prejudicado a melhoria das condições de cibersegurança ser o envolvimento da gestão de topo. Ora, muito bem, um dos primeiros passos para nós desenvolvermos a gestão de topo é identificar aquelas pessoas que são os influenciadores-chave dentro da empresa. Vamos fazer aquilo que se chama baby steps. Mais vale, se calhar, nós conseguimos identificar aquelas pessoas que têm acesso à nossa administração, que nós sabemos que conseguem ser os nossos advogados junto à administração, começar a fazê-los ver a importância e a relevância do tema, para que eles então consigam começar a envolver a administração. Depois de conseguirmos ter a administração on board, fazer uma apresentação muito high level do que é que nós pretendemos com a implementação de uma política de privacidade. E eu digo high level, não sejam tecnicistas, não desapareçam com artigos da lei, não desapareçam com as normas da ISO 27001, senão, bye bye, não querem saber. Criar embaixadores da privacidade, especialmente dentro de projetos e dentro daquelas equipas que mais lidam com dados pessoais. Estes pontos, ou estes embaixadores da privacidade, vão ser cruciais para promoverem e criarem aquela onda de tração, para que as pessoas consigam ter esta visão da importância da privacidade e começarem a falar mais sobre a privacidade. Outra forma de implementar uma cultura, integrar a privacidade nos regulamentos internos e nos processos de onboarding. Ontem, se não estou em erro, o Edivaldo de Sousa falava na questão de, a propósito do elemento humano ser o elo mais fraco, muitas vezes serem os colaboradores novos que entram nas empresas que facilitam os ataques cibernéticos. Se nós tivermos os processos, as políticas escritas e os transmitirmos logo nos processos de onboarding, isto mitiga em muito e reduz em muito os possíveis ataques cibernéticos. E saber dizer sim. Por exemplo, nós os juristas temos de saber dizer sim quando nos vêm perguntar, podemos tratar os dados para esta finalidade. Não podemos ser sempre aqueles que dizem não. Temos de saber dizer sim, nós temos de estar alinhados com a gestão, nós temos de estar alinhados com a estratégia, mas dizer sim, explicando como fazer bem, ok? Não vamos criar uma cultura de medo, mas vamos saber dizer sim e como fazer. Próximo slide. Que eu acho que é capaz de ser o último. Próximo. Quais é que são então as vantagens depois de nós termos uma cultura de privacidade? Bom, em primeiro lugar temos aqui uma vantagem contratual. Porquê? Porque nós vamos poder melhorar o relacionamento que temos com os nossos clientes vão criar uma relação de confiança connosco porque sabem que nós nos regemos por elevados padrões de privacidade. Isto é muito importante, sobretudo para aquelas empresas que atuam no setor que implica armazenamento de dados, transmissão de dados, tratamento de dados para efeitos de marketing. Portanto, isto é muito importante. Em termos da empresa, uma empresa que atua com uma marca que transmite confiança relativamente à privacidade é uma empresa que é vista como eticamente responsável. E isto também contribui para aumentar o valor da própria marca ou da própria visão que se quer que aquele organismo tenha na sociedade. Falando especificamente das empresas, aumenta a relação de confiança com os clientes. Os clientes, sentindo que os seus dados estão a ser tratados de forma responsável e que eles podem controlar e têm visibilidade sobre a forma como os dados são tratados, vão se sentir mais abertos e receptivos a serem leais com a empresa e até aumentarem os dados que fornecem à empresa. O que permite à empresa fazer o quê? Criar produtos diferenciados em função dos dados que lhes são transmitidos
e ao poderem criar estes produtos diferenciados, adquirem uma vantagem competitiva que vai contribuir para uma estratégia que lhes permite criar produtos diferenciados e inovadores no mercado. Retenção de talento. Vocês sabiam que há um estudo que foi conduzido recentemente, se não estou em erro, pela IBM, detectou que 55% de candidatos a emprego recusam-se a trabalhar em empresas que não são transparentes relativamente à forma como tratam os dados pessoais dos colaboradores? Pois é. Portanto, a partir do momento em que uma empresa tem uma cultura de privacidade e diz aos seus colaboradores para que finalidades e como é que trata os seus dados, inclusive para efeitos de gestão de produtividade, isto contribui também para aumentar a própria relação de confiança do colaborador para com a empresa. E tudo isto acaba também por aumentar a própria proteção dos dados. Se eu, enquanto colaborador, tiver noção de como os dados são tratados, se eu, enquanto colaborador, tiver noção das medidas que devo adotar quando utilizo meios informáticos, se eu, enquanto colaborador, tiver noção do rastro de dados que eu, às vezes, inadvertidamente deixo na internet, provavelmente vou começar a ter maior consciência de como não deixar esta informação espalhada por aí que aumenta não só a minha vulnerabilidade, mas também a própria vulnerabilidade da empresa. Não sei se tem mais algum slide. Próximo. E, portanto, resumindo, uma cultura de privacidade para aumentar a cibersegurança. E porquê? Eu gosto imenso de ter assim, a coisa dos 3As e dos 3Ds e dos 3Gs. Eu tenho os 3Cs. Uma cultura de privacidade com os 3Cs, com formação à atual realidade. É preciso uma cultura porque as empresas precisam de reequacionar as suas medidas de proteção. Hoje em dia, privacidade e cibersegurança são conceitos convergentes e, portanto, temos de assegurar maior proteção da privacidade de trabalhadores e clientes, e esta cultura contribui também para uma maior compliance. Nós temos de ter maior compliance. Porquê? Porque a legislação de proteção de dados impõe sanções pesadíssimas em caso de violações de dados. E vocês sabiam que, por exemplo, os hackers, os black hackers, os crackers, não é? Utilizam este facto para chantagearem as empresas. Há crackers que provocam data breaches para depois informarem as autoridades. Para quê? Porque se as empresas não o fizerem, vão ser também multadas por não terem feito a notificação. Portanto, tudo isto acaba por ser convergente. Convergência é a palavra de ordem hoje em dia, e daí, quando falarmos numa cultura de privacidade, não é só porque estamos a falar e porque isto é bonito, é porque isto tem um impacto real nas necessidades de proteção de dados e de assegurar a cibersegurança. E com estas últimas palavras vos deixo. Muito obrigada. Ok. Obrigado, Nádia Ribeiro, especialista em regulamentos TMT. E como referenciei aqui sempre, para a gestão de tempo vou evitar comentários. Acompanhamos atentamente aquilo que foi a apresentação de Nádia Ribeiro sobre a necessidade da construção de uma cultura de proteção de privacidade. O modelo vai ser o mesmo, vamos ter 3 intervenções por ordem de solicitação. Os microfones estarão disponíveis. A produção, não sei se há alguma solicitação no Zoom. Onde temos a participação até há pouco temos um número de 41 participantes. Bem, não havendo questões, Nádia Ribeiro está disponível, está aqui conosco para o networking. Quem quiser ter mais informações
sobre os investimentos e organizações em que ela está envolvida. Temos esse prazer e privilégio de privar com ela muito diretamente. Eu aproveito então a ocasião para convidar primeiro Nádia Ribeiro a se manter ali onde está muito bem acomodada e a juntar-se a Nádia Ribeiro. Eu chamo aqui para o palco. Tem uma pergunta? Faz favor, disponha. Não faz mal. Okay. Bom dia. Eu gostaria de perguntar em que nível em Angola a cultura da privacidade está implementada nas nossas companhias, empresas. Na sua opinião, claro. Na minha opinião, Sim. bom, eu acho que em Angola a cultura de privacidade ainda está na fase de, vamos dizer, de concepção. Pronto. Tal como eu acho que também muitas empresas ainda estão a desenvolver a sua própria cultura interna, não é? E por isso é que vão relegando a questão da privacidade para um passo posterior. Portanto, eu já tive a oportunidade de trabalhar com e em empresas angolanas, não é? E aquilo que eu vejo é que ainda falta sedimentar uma cultura organizacional e depois disso incorporar então a privacidade dentro de um dos pilares desta cultura organizacional. Além de que também há pouca consciencialização da importância deste tema, no fundo, como foi aqui apontado ontem por diversos preletores, e mesmo nós na nossa vida do cotidiano nós vemos, não é? Quer dizer, basta nós vermos as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp todos os dias, o que é que circula nos nossos WhatsApps todos os dias. Nós quando vemos os vídeos a circular do que é que aconteceu no Quilombo, porque alguém foi lá e discutiu e viu, quer dizer, a partir daí nós percebemos que eu tento evitar fazer forward dessas mensagens, por exemplo, porque eu acho que cada um tem direito à sua privacidade, não é? E aliás, a própria violação de privacidade não começa na pessoa que está a fazer o forward da mensagem. Começa no vizinho que teve o trabalho de ir à janela para filmar aquilo para mandar para alguém. Pronto. Só por aí já se vê o nível de cultura, de privacidade que existe. Mas não é só em Angola, atenção. Também noutros países. Eu também já tive amigos em Lisboa que às vezes mandam fotografias da pessoa. Olha, esta pessoa no metro a mostrar o fio da cuequinha. Pronto. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Vamos passar imediatamente para a sessão que eu estava a anunciar, que é o da entrega de certificados aos preletores. Dizia, convido para este palco a juntar-se a Nádia Ribeiro, Nuno Vidal da Sistec, que foi preletor na sessão de ontem, e Divaldo Souza, auditor de sistemas de informação. E para a entrega dos certificados, convido Arthur Alves, da Cybersecure, para o efeito. Posso dizer? Sim. Tenha bondade, por favor. Ok. Lembrar que Data Group, ITA, ETIC e Sistec são os patrocinadores desse evento. Por favor, as cadeiras. E Arthur Alves vai proceder então à entrega dos certificados Bom dia. aos preletores. Muito obrigada. Salva de palmas, por favor, para os nossos preletores. Muito obrigado.